Segunda-feira, dia 15 do mês de abril, faleceu na cidade de São Paulo a atriz Cleide Diáconis. E aqui na cidade de Pirassununga, aonde ela é natural, nasceu no dia 14 de novembro do ano de 1923. Portanto, aos 89 anos, morre a atriz Cleide Diáconis. E aqui no Centro de Convenções, professor Fausto Vitorelli, ela tem já um camarim. Nós vamos entrar e conhecer um pouco da história dessa atriz. Aqui em Pirassununga, um camarim que é no Centro de Convenções, professor Fausto Vitorelli. Duas irmãs, duas rainhas. Cleide Diáconis e Cacilda Becker. Ao meu lado agora, podemos chamar de historiador, Israel. Israel que é historiador, amante da arte e conhece, um profundo conhecedor, tanto de Cacilda Becker, quanto, logicamente, de Cleide. E ao, vamos dizer assim, lembrar os 44 anos de morte de Cacilda Becker, está acontecendo aqui na cidade de Pirassununga, neste mês de abril, uma exposição lembrando desta importante personagem para a cidade de Pirassununga, se é que podemos chamar assim. O que significa isso para o teatro, para a cidade de Pirassununga, agora a morte de Cleide, que com certeza ela foi para o teatro levado por Cacilda? Realmente, a história de Cacilda e Cleide se confundem através do tempo. Então, as duas sofreram juntas em Pirassununga, até chegar em Santos, onde de lá começou a carreira da Cacilda. E em 1950 é que realmente a Cleide começou a fazer teatro. Só que ela foi, nesse sentido, ela foi uma pessoa de muita sorte, porque ela já começou fazendo teatro profissional, sem fazer teatro amador, e já começou trabalhando com Cacilda Becker, com Sérgio Cardoso e com Ziembinski. Então ela foi jogada no teatro, porque ela não queria, ela queria fazer medicina, e em 1950... Ela chegou a fazer enfermagem, né? Ela fez o curso de enfermagem e estava fazendo um vestibular para medicina. E nesse vestibular, quando ela estava estudando, para ganhar um dinheirinho, para custear o estudo, ela trabalhou como guarda-roupas do TBC, Teatro Brasileiro de Comédia. Vamos fazer uma ligação com Pirassununga. Ela nasceu em Pirassununga, mas ela teve uma infância pobre, o pai abandonou, a vida, tanto de Cacilda como de Cleide, foi uma vida de luta constante. Tanto é que ela casou apenas uma vez, não teve filhos, né? O ator Estênio Garcia, se não me falha a memória, ficaram apenas 11 anos casados. O primeiro namorado também. Ela não foi muito feliz na vida amorosa, o Israel? A vida amorosa da Cleide foi meio conturbada. O primeiro namorado dela morreu de um acidente de carros, e o segundo ela conheceu em 1958, que foi o Estênio Garcia. Ela conheceu quando a Cacilda conheceu o Valmor Chagas. Então eles estavam fazendo uma turnê lá no Rio Grande do Sul, e eles se conheceram, começaram um namorico e se casou com o Estênio Garcia. Quando a Cacilda estava em coma, durante os 38 dias, ela foi abandonada pelo Estênio Garcia. Ele abandonou e nunca mais se conversaram, até hoje ela não sabe o porquê. E a partir disso ela não ficou com mais ninguém. E voltando à infância, então ela nasceu em Pirassununga no dia 14 de novembro de 1923. Ela era 2 anos mais nova que a Cacilda. A Cacilda nasceu em 21. Em 22 nasceu a Dirce, que era a irmã do meio, que não foi atriz, foi a única que não seguiu esse caminho. Mas a Cleide, a partir de 1950, ela começou a criar a personalidade dela. Ela ficou 8 anos no TBC, saiu de lá para abrir juntamente com Ziembinski, o Valmor e a Cacilda, abriu o TBC, o TCB, que era o Teatro Cacilda Becker. E a partir daí ela fez todo esse repertório que conta 33 novelas, 8 filmes e mais de 90 peças durante esses 63 anos de vida artística. Nós começamos a conversar falando de duas irmãs, duas rainhas, inclusive aqui na exposição nós temos aí um quadro, apenas um quadro, né, dessas duas irmãs que são artistas e são rainhas. Para a cidade de Pirassununga, o que isso significa, o que isso representa, não só a morte, mas a vida artística dessa personalidade que nasceu aqui em Pirassununga? É mais uma atriz, a exemplo de Cacilda, que eleva o nome de Pirassununga. E
Agora nós estamos vendo pela imprensa do país todo falando sobre Cacilda, e para nós a importância muito grande é que normalmente em toda notícia que nós vemos está lá Cleide Iácones Becker Iacos, nascida em Pirassununga. Então mostra o nome de Pirassununga ligando à cultura. Numa época que nós estamos vendo tanta notícia ruim, é claro que a notícia de uma morte não é boa, mas para a cidade é o nome da cidade sendo mostrado que realmente nós fazemos cultura na cidade, que nós temos representantes nossos. E a exemplo de Cacilda, Cleide fez a sua história, elevou o nome da cidade, e a cidade realmente está de luto por essa perda no nosso meio cultural. Bom, nós vimos e estamos acompanhando essa reportagem, o camarim que o camarim 2 leva o nome de Cleide Iácones. Logicamente que quando foi dado o nome, ela ainda estava em vida. O que motivou é o fato dela ser de Pirassununga, que motivou até o camarim, o que motivou a escolha, e hoje podemos dizer que Pirassununga aqui da nossa região, temos aí o Teatro Cacilda Becker, agora o Centro de Convenções que acomoda um público excelente, são 655 lugares, né? Pessoas bem confortáveis, que a gente está vendo aí as imagens internas do teatro. Por que desse nome de Cleide a esse camarim aqui no conservatório? Bom, a Cleide para nós tem sido até um trabalho incessante que nós fazemos já há muitos anos. Então nós estamos convidando a Cleide, nós sempre quisemos homenageá-la em vida, só que ela nunca aceitou. Então, constantemente nós telefonávamos, convidamos ela várias vezes para participar do nosso festival de teatro. Ela não quis participar. Ela tinha uma cadeira, a cadeira da Place, cadeira 28, cujo patrono é a Cacilda Becker. Ela foi convidada para ocupar essa cadeira. Então, passaram-se mais de 30 anos, ela não ocupou a cadeira. E em 2009 eu passei a ocupar essa cadeira, que seria da Cleide Iácones. Então nós tentamos trazê-la para cá. Eu falei com ela que, como ela não viria para cá, nós iríamos dar o nome dela ao camarim. Ela não gostou muito porque ela tinha a mesma opinião do Valmor Chagas. O Valmor foi o mesmo problema. Ele falou que não aceitava o nome dele no camarim porque ele estava vivo na época. A Cleide não foi tão incisiva quanto a ele, então nós colocamos o nome da Cleide em um dos camarins. E nós temos também no Armazém Cultural um espaço que se chama Espaço Cleide Iácones, que também é uma outra homenagem que nós demos a Cleide Iácones. Em Pirassununga existe ainda algum grau de parentesco, alguém que ainda reside aqui em Pirassununga, ou Israel? Nós tínhamos a dona Ruth Cassiano, ela faleceu há cerca de 1 ano. Aliás, nós ficamos sabendo essa semana, durante a mostra, que as filhas delas estiveram lá no teatro e nós fomos informados da morte. Ela era prima em 2º grau da Cacilda. Então tem as filhas delas que são primas mais distantes da Cacilda. Bom, hoje, o que nós podemos falar aí para quem está nos assistindo? Esta morte, este luto que Pirassununga se encontra, para encerrar esse nosso encontro, essa nossa conversa. Um momento triste, logicamente, para o teatro brasileiro, para a televisão, que afinal de contas ela teve uma participação muito grande também com essa veia artística na televisão. Realmente, desde o ano passado, quando ela esteve na última novela, foi a Passione, ela fazia o papel da Brígida, porque às vezes em Pirassununga tem muitas pessoas que não sabem que Cleide Iácones é irmã da Cacilda Becker, e que a exemplo da Cacilda nasceu em Pirassununga, porque elas adotaram em 1950 para não confundir Cacilda com Cleide Becker. Então uma ficou com o sobrenome da mãe, Becker, e a Cleide ficou com o sobrenome do pai, Iácones. Então elas são 2 irmãs que elevaram o nome de Pirassununga. Então Pirassununga está triste porque nós perdemos então mais uma filha sua que divulgava sempre o nome de nossa cultura no Brasil todo. Então Pirassununga realmente está de luto neste dia 15 de abril. Cleide Iácones cursou enfermagem, mas foi nos palcos que se tornou conhecida, pela influência da irmã Cacilda Becker. Cleide Iácones começou como camareira, mas aos poucos seu talento foi descoberto. E com certeza, Cleide Iácones deixará muitas saudades a seus fãs, mas é no palco que ela será eternamente lembrada.